Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje nós vamos falar sobre o assunto fraternidade. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos profundamente mais esta oportunidade do estudo, do encontro, a fim de que possamos refletir sobre o teu Evangelho, sobre os teus ensinamentos, sobre as leis divinas e os propósitos de crescimento para todos nós. Que as tuas bênçãos possam estar conosco neste momento, nos iluminando a mente, o coração, a fim de aproveitarmos o máximo deste encontro de hoje. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Se conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o assunto fraternidade. E nós vamos recorrer à literatura espírita para nos auxiliar nessa tarefa. Primeiramente, indo ao dicionário, nós já vamos encontrar algumas definições interessantes sobre a palavra fraternidade, que é a harmonia e união entre aqueles que vivem em proximidade ou que lutam pela mesma causa, etc. Fraternização. Laço de parentesco entre irmãos, irmandade, união, afeto de irmão para irmão, o amor ao próximo, fraternização. Então, já no dicionário, encontramos aí algumas definições muito importantes que já nos colocam um panorama muito interessante sobre esta palavra e que nós vamos tentar, através da doutrina espírita, compreender melhor, até mesmo para nós nos estudarmos, percebermos como nós encaramos o outro, encaramos o nosso irmão, encaramos o nosso próximo, encaramos todos aqueles que convivem conosco neste planeta, encarnados e desencarnados, para podermos ampliar um pouco os nossos horizontes acerca deste termo e de compreendermos o que Jesus quis nos ensinar quando esteve conosco sobre a fraternidade e que a doutrina espírita vem nos relembrar para nos auxiliar neste processo evolutivo de aprendizado e crescimento. Então, nós vamos ver que, inicialmente, fala sobre o laço de parentesco entre irmãos. Então, nós pensamos inicialmente nos laços consanguíneos, aqueles que estão conosco dentro do nosso lar. E aí nós precisamos ampliar um pouco mais esta visão, pois que não é apenas isso que Jesus e o Evangelho querem nos ensinar. E é importante nós observarmos aí a questão da harmonia e união. E mais uma vez, vamos ampliar, não apenas para aqueles que vivem em proximidade, aqueles que vivem do outro lado do mundo, lá no Japão, lá no Oriente Médio, no continente africano, são todos nossos irmãos. E para isso mesmo, Jesus, quando propõe a parábola do bom samaritano e pergunta depois quem parecia ter sido próximo daquele que estava caído na estrada, já estava nos provocando este sentimento de fraternidade. Pois que aquele samaritano que descia de Jericó a Jerusalém, tal qual aquele que havia sido roubado e espancado na estrada, era um irmão, era o próximo, aquele que nós precisamos enxergar como a um irmão, independente de laços consanguíneos ou de distâncias geográficas. Isso não importa para a lei divina, pois que somos todos irmãos em Deus. Então, logo na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar este trecho falando que o Espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre seja assim, para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade,
se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões em vez de apaziguá-las. Gente, isso aqui é de uma importância enorme para nós começarmos a divisar o que significa a fraternidade, de entendermos que isso é uma lei divina. Ou seja, é algo que nós vamos precisar aprender e praticar. Não importa quanto tempo isso demore, mas é um fato de que em algum momento nós vamos compreender e praticar em plenitude a lei divina da fraternidade, de enxergarmos todos aqueles que estão ao nosso redor e aqueles que nós não vemos, seja pela distância geográfica, seja pelo fato de estarem no plano espiritual, como irmãos, com puro amor no nosso coração. E nós podemos já observar o nosso mundo de hoje. Para nós, um planeta enorme, considerando a nossa pequenez. Mas quando nós vamos observar o nosso pequeno planeta azul no nosso sistema solar, nós já vemos planetas muito maiores do que o nosso, mas muito maiores mesmo. Nós podemos aí ver Júpiter como o maior planeta do nosso sistema solar, Saturno muito maior do que o nosso planeta, e também do ponto de vista evolutivo, que nós já conhecíamos desde a Revista Espírita, Allan Kardec, na entrevista com espíritos habitantes de Júpiter, falando que é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. E temos aí agora ampliação destes conhecimentos através do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, que o Aderland compilou ao longo aí de vários anos, com a orientação do espírito Teresa de Lisieux. Então, olha só. E estes espíritos, nestes mundos já mais adiantados do que o nosso, já conseguem viver plenamente o sentimento de fraternidade. Não só pelos espíritos que compõem o planeta em que vivem, mas por todos os espíritos no universo. Nós sequer conseguimos ainda gostar ou tolerar, porque a gente precisa começar da tolerância e do respeito para atingirmos fraternidade. Nós não conseguimos sequer tolerar ou respeitar, por exemplo, as pessoas que têm um credo religioso diferente do nosso, que têm cor da pele diferente da nossa, que têm orientação sexual diferente da nossa, que vivem no país X ou Y, que torcem para o time diferente daquele que porventura a gente torce, seja no esporte que for. Estamos em pleno século XXI, ano de 2024, em guerra no Oriente Médio, assim como vários outros conflitos armados em outras regiões do planeta, que nem se fala muito, e a gente não fica sabendo, mas estamos em guerra. E o pior não é estarmos em guerra, e observem a colocação do verbo estamos. O fato de nós estarmos aqui no Brasil não significa de que não estejamos, de uma forma ou de outra, participando desta guerra, deste conflito entre irmãos no Oriente Médio. Porque todas as vezes que vemos uma notícia e aí, inadvertidamente, pensamos e vibramos, nós estamos contribuindo e participando para o bem ou para o mal. Infelizmente, a maioria das vezes, para o mal. Se nós, ao vermos uma notícia, uma matéria qualquer no jornal, físico, televisão, internet, falando sobre uma guerra como essa, e não entramos automaticamente em prece em favor destes nossos companheiros, e pior, às vezes falando, mas porque país X está certo de fazer não sei o quê, país Y está certo de fazer não sei o quê, tomamos partido, tomamos lado,
nós estamos contribuindo negativamente. Nós estamos participando ativamente desta guerra. E a gente não percebe a responsabilidade enorme que é isso. Pode não ser tão grande nas devidas proporções do que efetivamente estar lá e pegar em armas, mas o pensamento e a força do pensamento fazem parte daquilo que Deus criou como potência criadora no universo. Então nós estamos atuando e estamos agindo. Estamos vibrando e estamos entrando em sintonia com este desequilíbrio. Então pensem em como isso é amplo. E por isso o Espiritismo, enquanto consolador, enquanto a terceira revelação, que é o Consolador prometido por Jesus, logo aí na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando para nós que o Espiritismo, a doutrina espírita, não tem nacionalidade. Isso é extremamente importante. Nós, exatamente pela falta do sentimento de fraternidade, da falta de ação no espírito fraterno, temos divisões políticas no nosso mapa mundi. Divisões ali muito bem estabelecidas politicamente para poder termos, né, aquilo que nós chamamos de soberania, né, do nosso território, e assim todos os países. E por isso mesmo os conflitos, vindo por falta deste sentimento de fraternidade, movidos pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa ganância, querendo aquilo que o outro tem, querendo usurpar, querendo explorar. Se nós olharmos nesse cenário, é assim que todos os grandes impérios da história da nossa humanidade ascenderam em algum momento, dominando aqueles que eram mais fracos, por assim dizer. Então, pela ganância, pelo orgulho, pela vaidade, nós dominamos, nós escravizamos, nós matamos, sendo que somos todos irmãos. E mesmo hoje, de uma forma ou de outra, inadvertidamente, nós defendemos esta ou aquela postura, nos esquecendo que somos espíritas e o espiritismo não tem nacionalidade. A nossa torcida ou a nossa vibração deve ser pela humanidade, por todos os irmãos, para que deixem o orgulho e o egoísmo de lado, para que se enxerguem como irmãos. Neste momento, não teremos barreiras de nacionalidade, países delimitados, moedas diferentes. E é muito interessante, mais uma vez, quando nós lemos este livro, Mundos Habitados no Sistema Solar, que vocês devem estar acompanhando aí diversos assuntos em temas diferentes falando sobre este livro, que é uma tônica extremamente importante para a nossa lembrança e para incentivo a que nós cheguemos ao mesmo patamar, de que a fraternidade imperando nestes mundos, não existem essas divisões de nacionalidade, como nós temos aqui, e que a doutrina espírita, na introdução de O Livro dos Espíritos, já estava nos informando de que o espiritismo não tem nacionalidade. Olha como que isso é importante. Mas vamos seguir, que nós temos ainda vários trechos aqui para poder ir nos lembrando da importância do sentimento e da vivência da fraternidade. Então, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar que nesses mundos venturosos, como, por exemplo, os demais mundos no nosso sistema solar, porque nós sabemos que o nosso é o mais atrasado de todos. Os demais planetas no nosso sistema solar já venceram essas barreiras do orgulho e do egoísmo para vivenciar conforme o grau evolutivo em que cada um deles está, diferente um dos outros, mas já conseguiram atingir o estágio da fraternidade, do entendimento e da vivência da fraternidade. Então, nesses mundos venturosos,
As relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição. E a ambição é filha do orgulho e do egoísmo, que no próprio Evangelho já diz serem as nossas maiores chagas, aquilo que nos impede o progresso moral. Então, jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Atualmente aqui no nosso mundo, nós temos uma palavrinha mais cotidiana para descrever isso, né? Nós temos vivenciado a cultura, né, de falarmos sobre os herdeiros. E aí os herdeiros usam as redes sociais para poder falar que tudo que a gente precisa para ser rico, para ser próspero, é trabalhar quando os outros dormem. É fazer aquilo que ninguém mais está disposto a fazer, que é dar muito duro, trabalhar com todas as nossas forças e energias, que a gente consegue também ficar rico como eles. Eles só esquecem de dizer para nós que eles já nasceram em famílias privilegiadas, já com dinheiro, em que o pai ou a mãe já fornecem educação da mais alta qualidade, frequentam as melhores faculdades. Então já estão a 10 passos distantes daqueles que nascem pobres, sem famílias que possam sequer providenciar uma escola de melhor qualidade para poder ter as mesmas coisas. Então a gente tem ouvido muito dessa conversa falaciosa de meritocracia, por exemplo, que de fato não existe, nunca existiu no nosso mundo. Existe no plano espiritual, para os espíritos mais esclarecidos, como a gente vai ver em nosso lar, por exemplo. E olha que nosso lar é uma cidade espiritual que está coladinha no umbral da terra. Não é cidade espiritual de espíritos extremamente felizes e venturosos. É ainda de espíritos trabalhadores, mas já dispostos ao bem, querendo nos auxiliar e redimir também as faltas que ainda possuem. E lá nós já vemos a aplicação verdadeira do que é meritocracia. Quem está à frente dos trabalhos, dos ministérios, o governador de nosso lar, estão naquelas posições porque fizeram por merecer. São, de fato, moralmente evoluídos e têm conhecimento real sobre aquilo que eles fazem. E, portanto, mereceram o direito de estarem naquelas posições, e aquilo não é um privilégio na mente deles. E não deveria ser mesmo. Mas sim se torna um dever de poder estender ainda mais o poder da fraternidade àqueles que estão na retaguarda. Como nós vamos ver, por exemplo, Clarencio, fazendo tudo o que está ao alcance dele em favor dos mais necessitados, e na instrução de André Luiz, ele está em posição de hierarquia mais elevada de que outros cidadãos de nosso lar. O governador de nosso lar está na posição de estar organizando toda aquela cidade com todos aqueles trabalhos, inúmeros trabalhos, departamentos, outros espíritos na hierarquia. Mas ele não está lá numa posição de privilégio. Eu sou o governador, vou fazer o que eu quero. Ele entende que aquilo é uma concessão divina, uma responsabilidade que ele adquiriu para poder ensinar tudo aquilo que ele sabe, para servir através do exemplo. E por isso, na própria obra de André Luiz, nós vamos ver a frase de que a palavra convence, o exemplo arrasta. E nós vamos aprender isso com Jesus, que é quem vivenciou e exemplificou no mais alto grau neste mundo o espírito de fraternidade. Veio das mais altas esferas celestes,
como diz Emmanuel, né, logo no primeiro capítulo de Evolução, de A Caminho da Luz, perdão, de A Caminho da Luz, falando que Jesus faz parte do grupo de espíritos puros e eleitos pelo Senhor. Mas é porque o Senhor resolveu olhar para Jesus e falar assim, eu gosto mais de você. Então vem aqui participar deste grupo seleto. Não. É porque fez por merecer de fato. Trabalhou, amou, conquistou tudo. Isso através da sua jornada evolutiva. E mesmo assim, estando nas mais altas esferas, entende que por isso mesmo é uma responsabilidade auxiliar quem está na retaguarda. Enxergou como dever vir nos auxiliar pessoalmente a obra que ele mesmo construiu e é governador, o nosso mundo, para poder nos dar o exemplo. Quem melhor para dar o exemplo, senão ele? Então, não há privilegiados pelo nascimento, de acordo com o que nós aprendemos na doutrina espírita e no Evangelho. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá supremacia. E nós vamos ver isso na própria entrevista que Kardec faz com os espíritos acerca dos espíritos mais evoluídos que vivem em Júpiter. E vamos ver agora em maior profundidade em mundos habitados no sistema solar, falando que há, sim, diferenças entre os espíritos, por exemplo, que habitam Júpiter, o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. Mas que mesmo entre eles há diferenças, óbvio. O próprio livro dos Espíritos já diz isso, falando também sobre a diferença na condição moral e intelectual dos espíritos. Afinal de contas, as experiências e as vivências são diferentes. Sendo diferentes, nós temos ali aptidões diferentes. E isso é importante para a coletividade. Aquilo que ainda me falta, eu tenho outro para poder me ensinar de bom grado. Pelo espírito da fraternidade, porque o interesse é que todos cresçam juntos. É que todos se ajudem mutuamente, porque nos entendemos como irmãos, todos como irmãos. Então, quando eu me promovo, o meu interesse sincero e puro é de que todos aqueles que estão ao meu redor sejam promovidos também, para que todos possam sentir aquilo que eu estou sentindo, a aventura de poder me melhorar, de poder crescer. Gente, isso não tem preço. Por enquanto, neste mundo, planeta Terra, de expiações e provas, em que o egoísmo e o orgulho imperam, nós pensamos apenas pelo lado material das coisas. E por isso a doutrina espírita vem para combater fortemente o materialismo. Ainda para nós, a maioria de nós, é algo alienígena de se pensar. Nós pensamos tudo primeiro através da matéria, porque ela ainda nos prende, ela ainda nos puxa para baixo, moralmente e intelectualmente falando. O egoísmo impera e, portanto, eu quero me promover, eu quero melhorar, não necessariamente intelectualmente e moralmente. A gente pensa, eu quero melhorar de vida, eu quero ficar mais rico, eu quero ter ao verbo, né? Eu quero ter mais isso, ter mais aquilo. E, normalmente, não importa o que eu preciso fazer para conseguir isso, mesmo que à custa da felicidade dos outros. É o que os nossos países têm feito através da história da humanidade. Pegando mais próximo aqui de nós, né, história razoavelmente recente, que nos toca mais de perto, então é mais fácil da gente pensar, e nós ainda sofremos as consequências duras e pesadas disso até hoje e ainda vamos viver por algum tempo. Infelizmente, nós podemos pensar de todas as consequências desde que Portugal chegou, por exemplo, ao Brasil. Ainda que,
obviamente, por decreto divino, para que se tivesse o ensejo da fraternidade. Nós vamos ver isso claramente no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quem ainda não leu, leia. O decreto divino era esse que Jesus vem trazer para Ismael. De que deveria ocorrer, né, esta migração, né, dos portugueses para o Brasil, para que esta nação fosse constituída, para que todos aqueles espíritos no velho mundo pudessem começar a vir para cá, pudessem começar a reencarnar aqui, a fim de desenvolverem um sentimento de fraternidade. E é muito triste nós pensarmos em termos históricos, assim como os espíritos responsáveis, né, os anjos da guarda deste país, sendo obrigados a falar para Jesus o que estava acontecendo de fato. Em meio àquilo que era um decreto divino para a fraternidade, o que nós fizemos? Trazendo negros acorrentados do continente africano para serem escravos aqui, serem escravizados aqui. Não era este o decreto divino. Não era este o planejamento. Isso tudo é apenas responsabilidade nossa. Nós, infringindo a lei de amor e de fraternidade, por nossa conta e risco, nós ainda estamos sofrendo as consequências disso e vamos sofrer ainda por algum tempo. Isso é um fato. A lei divina tem cobrado e continuará cobrando de nós. Esta exploração que nós perpetramos contra os nossos irmãos, fraternidade, contra os nossos irmãos africanos, vindo em correntes para fazer o trabalho duro que os portugueses não queriam fazer. Onde está a fraternidade? Dizimamos quase totalmente a população indígena, que vive hoje, ainda hoje, em situação extremamente precária. São nossos irmãos. Não era esse o decreto divino. Era de fraternidade e cooperação, para que estes povos pudessem crescer juntos em regime de fraternidade. E se assim tivéssemos feito, já teríamos alcançado o objetivo que dá nome ao livro, que é de ser Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Ainda não chegamos neste status. Este era o decreto divino. E nós nos afastamos dele. Porque aqui seria e ainda é potencialmente este celeiro de dádivas divinas para o trabalho e o aprendizado da fraternidade. É por isso que a doutrina espírita, tendo nascido na França, também já explicado por Kardec, pela doutrina espírita, veio para o Brasil e aqui se fortaleceu e cresceu de forma que jamais foi no seu próprio berço de crescimento, a França. E isso também era decreto divino. A doutrina espírita precisava vir para cá. Era aqui e é aqui o local em que a doutrina espírita ainda é esta fonte de conhecimento e de trabalho para que o Brasil se torne coração do mundo e pátria do Evangelho. Mas o Evangelho só se pode realmente fazer e se estabelecer com o entendimento e vivência do que é fraternidade. Então, observem a lógica nisso. Então, a autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Continuemos. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo. Porém, uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor para igualar-se a eles. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens,
ajudando os mais fortes aos mais fracos. Então, esse é o ideal da fraternidade. Por enquanto, nós fazemos absolutamente o contrário. Em tudo o que acabamos de ler, nós ainda fazemos o contrário, e nós temos aí às vistas as consequências disso. Em termos políticos, em termos econômicos, em termos educacionais, em termos sociais. É isso daí. Inclusive, Kardec, como grande professor e mestre que era e é, via na própria educação a chave da libertação das nossas consciências para compreendermos de fato o Evangelho, de sermos protagonistas do nosso próprio crescimento intelectual e moral. Olha que interessante. E aí, inclusive, nesse mundo em que nós vivemos hoje, com todos esses disparates que nós vemos, econômicos, sociais, educacionais, nós vamos lembrar também da figura do educador Paulo Freire, que tem uma frase muito interessante, que quando a educação não é libertadora, o sonho do dominado é se tornar o dominador. Olha que coisa interessante. Nem é uma frase de alguém da doutrina espírita, um educador. Assim como Kardec, antes de compilar a doutrina espírita, também um educador por excelência. Jesus, o maior educador que nós já tivemos, nos ensinando a fraternidade. E aí nós vamos pegar essas três figuras e esses paralelos, estas frases, e nós vamos ver Jesus já dando o exemplo disso, sobre quando a educação não é libertadora, o sonho do dominado é se tornar o dominador. Em termos políticos e sociais, por que Jesus foi crucificado? Porque ele não atendeu às expectativas do povo judeu, que era dominado pelo Império Romano, de pegar em armas e se tornar o dominador, de colocar a nação israelita na posição de comando e supremacia sobre o mundo conhecido. Esta era a libertação que eles estavam esperando do Messias. E a libertação que o Messias trouxe foi a educação do Evangelho. De que nós é que precisamos crescer e nos melhorarmos, como o Evangelho está falando aqui. Olha que interessante. E os seus próprios irmãos israelitas não compreenderam isso. Então, para todos os efeitos, não seguiram Jesus. Por isso, o povo judeu não se tornou cristão. Foram mais tarde atrás de Maomé. Porque Maomé pegou em armas, contrariando o seu planejamento reencarnatório, que nós vamos ver também com maiores detalhes no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, falando qual era a verdadeira missão de Maomé no plano reencarnatório, que era de trazer aquele povo de volta ao Evangelho de Jesus. Mas quando encarnamos, infelizmente, não sendo espíritos perfeitos e esclarecidos, podemos falhar nas nossas missões. E Maomé, infelizmente, falhou na dele. Pegou em armas e foi fazer aquilo que o povo esperava dele, que era de agredir, era de usar a violência para poder dominar. Não era o que Jesus queria. Não é o que Jesus quer de nenhum de nós. Então, olha só, a educação não havia sido libertadora, não libertou a consciência, a mente para o entendimento da fraternidade que o Evangelho nos traz. E aí esse nosso ímpeto de orgulho e de egoísmo faz com que nós, nos sentindo dominados, queiramos ser o dominador. Nós queremos aquilo que o outro tem. Então é como está falando aqui. Os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. É isso que nos puxa para baixo. A gente precisa refletir sobre isso. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário.
uma vez que ninguém se acha em expiação, como nós aqui no planeta Terra estamos, que é planeta de expiação e provas. Numa palavra, o mal nestes mundos não existe. Então, olha só, por ninguém falta o necessário quando o espírito de fraternidade impera. Olha que coisa interessante. No mundo em que nós vivemos, é uma grande parcela do mundo, na verdade, uma enorme parcela dos encarnados neste planeta, que falta o necessário, que falta tudo. E isso se deve pela desigualdade que nós mesmos promovemos por conta da nossa ganância, do nosso egoísmo, da exploração indébita que nós fazemos daqueles que não podem se defender, que nós ainda não enxergamos como irmãos e não fazemos nada para poder auxiliar. E é por isso que ainda estamos em um mundo de expiação e provas, desejosos de adentrarmos um mundo de regeneração. Mas não se enganem, companheiros. Não há a menor possibilidade de nos adiantarmos para um mundo de regeneração enquanto o espírito de fraternidade não for algo natural nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Quando o primeiro pensamento e reação que nos venha ao olharmos para o outro seja a de enxergarmos o outro como nosso irmão. Não há a menor possibilidade. Não há ninguém, nem mesmo Jesus, para falar: agora vocês serão um mundo de regeneração. Jesus não tem esse poder. O poder que Jesus tem, ele tem usado desde muito tempo, nos incentivando ao amor e à fraternidade, tendo vindo ele mesmo para falar e exemplificar isso, tendo enviado seus emissários ligados a este planeta e a outros planetas mais evoluídos para podermos falar sobre isso, como, por exemplo, Teresinha de Lisieux, vindo de mundos muito mais evoluídos do que o nosso, para nos auxiliar através da compilação deste livro, Mundos Habitados no Sistema Solar, falando como é a vida de espíritos que já atingiram este grau de perfeição moral, para que nós tenhamos o desejo sincero de assim procedermos. Mas antes que isso aconteça, nós continuaremos em expiação e provas. Isto é certo. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. E, felizmente, muitas vezes isso acontece. E muitas vezes, infelizmente, perpetramos os mesmos erros com esses companheiros. Continuamos, como nós vamos ver na literatura espírita, várias vezes nessas condições, sem conseguirmos acertar o espírito de fraternidade. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Olha que interessante, né? Uma lei natural. Esses são os princípios: solidariedade, fraternidade e da igualdade. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Jesus nos falou isso no Evangelho. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então, olha só, são deveres. Não é algo que a gente pode falar: eu acho que eu ainda não quero. Por enquanto, isso está no nosso livre-arbítrio, ainda que seja um dever. Então, nós podemos escolher não sermos fraternos. E aí, como já sabemos, pela lei de causa e efeito e pela reencarnação, nos colocaremos em posição novamente de consertarmos aquilo, de aprendermos aquilo, de fazermos aquilo da forma certa. Até, finalmente, o nosso livre-arbítrio
nos apontar apenas o caminho da completa caridade. É um dever. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Chegaremos lá em algum momento. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. E isso está contido na oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. E depois Jesus continua ainda neste sermão maravilhoso, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Pois se não procedermos assim, como vamos querer que o Pai que está nos céus proceda da mesma forma para conosco? Então Jesus está colocando ali essa medida. É a justa medida do amor e da caridade. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradias ditosas. E mais uma vez vamos lembrar o livro A Caminho da Luz, no último capítulo, Emmanuel fala sobre a grande noite na qual nos encontramos, mas que após essa grande noite teremos um novo alvorecer, uma nova alvorada que vai começar a despontar, trazendo os primeiros raios de sol luminosos, nos apontando o caminho da regeneração. É assim que o mandamento amai os vossos inimigos não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Então, olha só. Todos os mundos mais evoluídos do que o nosso, que já atingiram este patamar da fraternidade, já deixaram o egoísmo e o orgulho para trás, operam o tempo inteiro pelo bem-estar de todos naquele planeta e dentro de suas capacidades e conhecimentos pelo bem geral dos demais planetas naquele sistema solar. Nós, estando no planeta mais atrasado deste sistema solar, temos incansavelmente recebido o auxílio de diversos espíritos dessas comunidades dos demais planetas. Quando não seja destes espíritos reencarnando entre nós para nos auxiliar em algum campo da nossa vida, em espírito, trazendo conhecimentos novos para os espíritos que compõem o nosso planeta, em ensinamentos, em aprendizados, em vivências. Ou seja, o tempo inteiro aqueles que estão à frente no caminho têm como dever a fraternidade de auxiliar aqueles que estão na retaguarda. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao espiritismo fazê-las penetrar nele. Olha aí mais uma vez. Então a gente vai pegar aquilo que está na introdução, quando já começa falando que o espiritismo não tem nacionalidade.
que precisa manter-se neutro para que a verdadeira fraternidade possa imperar, nós vamos ver a beleza desta frase, que a caridade e a fraternidade não se decretam em leis, né? Não se decretam em leis humanas, porque é uma lei divina, e leis divinas estão no coração. Nós vamos ver no livro dos Espíritos onde estão escritas as leis de Deus, na consciência. Então, se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará, que é o estado e o estágio evolutivo no qual nos encontramos neste momento, neste exato momento. Né? Nós vamos ver isso em tudo, até nas coisas mais simples. Para nós, aqui especialmente, em várias partes do Brasil, inclusive, nós estamos vivendo neste período de calor extremo, de secura e de queimadas. E nós sabemos que não só aquelas que estão acontecendo naturalmente, vamos dizer assim, que mesmo nisso aí tem a nossa influência, tem o nosso dedo, mas as queimadas sendo feitas propositalmente, de maneira criminosa. Olha o nosso egoísmo. Olha a nossa arrogância. Olha o nosso orgulho, a nossa ganância. Fazendo isso de maneira proposital para fins escusos diversos. Ajudando a destruir, o nosso próprio meio ambiente. E aí nós olhamos para o céu e está branco de fumaça e fuligem, afetando milhões de pessoas. Então, olha só. Esse é o mundo em que nós ainda vivemos. Parecem ações pequenas, mas não são. Afetam todo. Uma pequena ação. Um grande efeito, uma grande consequência. No livro Consolador, pelo Espírito Emmanuel, nós vamos encontrar que quando Jesus, ao responder aos seus discípulos, questionou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. As criaturas, de um modo geral, ainda têm muito da tribo, encontrando-se encarceradas nos instintos propriamente humanos, na luta das posições e das aquisições, dentro de um egoísmo quase feroz, como se guardassem consigo indefinidamente as heranças da vida animal. Então, olha só, estamos vivendo nesse estágio evolutivo enquanto homens, enquanto espíritos, com E maiúsculo, tendo desenvolvido aí o pensamento contínuo, a consciência de nós mesmos, sendo que muito daquilo que ainda fazemos, sentimos e vivemos são heranças da vida animal. Então nós precisamos superar isso. Precisamos caminhar em relação à posição do anjo, por assim dizer, né? Usar a figura, né? A expressão figurada do anjo, daquele que já superou estas fragilidades tipicamente humanas ou animalescas, que já vivencia em plenitude o amor. Todavia, é preciso recordar que após a eclosão desses entusiasmos, há sempre o gosto amargo da inutilidade no íntimo dos espíritos desiludidos da precária hegemonia do mundo. Instante esse em que a alma experimenta a dilatação de suas tendências profundas para o mais alto. Nessa hora, a fraternidade conquista uma nova expressão no íntimo da criatura, a fim de que o espírito possa alçar o grande voo para os mais gloriosos destinos. Essa é a nossa estrada. A igualdade absoluta é impossível no mundo, dada a heterogeneidade das tendências, sentimentos e posições evolutivas no círculo da individualidade. A fraternidade, porém,
é a lei da assistência mútua e da solidariedade comum, sem a qual todo o progresso no planeta seria praticamente impossível. Então, olha só, a despeito das diferenças que sempre vão haver, porque as vivências de cada um são diferentes, as conquistas intelectuais e morais de cada um é diferente, por conta de cada encarnação, de cada circunstância, isso não invalida o espírito de fraternidade e de solidariedade, para que possamos trocar experiências e auxílio mútuo para o crescimento de todos, no aprendizado de todos. A fraternidade não pode manifestar-se sem a abnegação. É cooperação sincera e legítima em todos os trabalhos da vida. E em toda cooperação verdadeira, o personalismo não pode subsistir, salientando-se que quem coopera cede sempre alguma coisa de si mesmo, dando testemunho de abnegação, sem a qual a fraternidade não se manifestaria no mundo de modo algum. Então, olha só que interessante. A fraternidade se manifesta no mundo todas as vezes que fazemos algo de nós mesmos, que damos de nós mesmos para o outro. E é por isso que nós não estamos completamente imersos em trevas, porque a fraternidade existe. Nós só precisamos vivenciá-la em plenitude, o tempo todo, e todos nós. Aí, finalmente, alcançaremos luz plena. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. E nós não teremos como chegar no segundo mandamento enquanto nós não conseguirmos amar ao nosso Senhor Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Mas para isso, felizmente, por própria lei divina, nós temos aí a lei de progresso. Uma das 10 leis que Kardec trabalha na terceira parte de O Livro dos Espíritos, nos falando sobre as etapas do progresso intelectual e moral, sob o mecanismo da evolução, sendo auxiliado pela reencarnação, nos trazendo essas experiências, essas conquistas, esses aprendizados do amor e de Deus, para que cada vez mais o sentimento da nossa paternidade divina possa adentrar os nossos corações, a fim de que compreendamos que a única coisa que Ele quer de nós é que trabalhemos, amemos, esperemos e perdoemos a todos aqueles que estão ao nosso redor, a fim de que consigamos finalmente compreender a graça divina de nos reconhecermos efetivamente como herdeiros do Senhor, como filhos legítimos que compreendem e seguem a sua lei divina de amor. Que Jesus nos abençoe a todos e que possamos, com muita gratidão e com muita alegria, pedirmos ao Senhor Jesus que continue nos amparando através de seu amor, de suas bênçãos, carreadas constantemente a todos nós encarnados e desencarnados, através dos amigos espirituais, trabalhando incessantemente pelo bem comum, pela instauração do Evangelho e da fraternidade neste mundo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Se conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.